Espelho, espelho meu, existe algum professor que se chama André, que dá aula de educação física, gravando aqui, mais bonito do que... Opa! Olá, eu sou André Vasconcelos, professor de educação física, e agora é padrão de beleza, meu amor, aqui é só carão e close. Então, foca na tela, porque a gente vai abordar o quê? Padrão estético contemporâneo. A busca pelo corpo ideal e o anseio social que direciona os indivíduos a uma busca desenfreada por uma perfeição ilusória. Nesse sentido, compreender os efeitos de tais ações é possibilitar a ruptura de tal sistema. Então, qual é o direcionamento aqui? É entender como um padrão estético, essa cobrança exacerbada, afeta o nosso cotidiano. Além disso, como a gente aborda sempre o contexto da problematização, né, questões contemporâneas, o Enem vai fazer esse resgate e a gente vai fazer a associação de como essa pressão estética, ela pode influenciar no nosso cotidiano, beleza? Então a gente segue mais um pouquinho e aí é o seguinte, aqui a gente vai fazer com base na compreensão do tema, né, que é a interpretação do texto, que é aquilo que a gente já mencionou lá no começo das aulas, ler hoje, ler amanhã, ler sempre. Também tem o efeito e a consequência, que é essa problematização que a gente vai abordar, e a aplicação, que é como isso vai ser executado em exercícios. Beleza? Então, aí a gente já fez esse direcionamento de como que vai funcionar a dinâmica dessa aula, que é a mesma das outras, qualquer coisa, acessa a plataforma, que é para você rever outras aulas, tranquilo? E aí, seguindo, a gente vai ter o seguinte: os padrões de beleza são um conjunto de normas estéticas que desejam formatar como deve ou não deve ser o corpo e a aparência das pessoas. Então, veja, o padrão é estipular aquela forma, né, aquele direcionamento de como vai ser, ou de como não vai ser. Então, é só esse direcionamento que a gente tem inicialmente. Apesar de haver hoje em dia um grande debate sobre a importância de um conceito de beleza que seja mais diverso e inclusível, certas imposições parecem que se intensificam com o passar do tempo e as consequências da busca por padrões de beleza se tornam cada vez mais graves. Então, o que a gente já vai fazendo? Vai fazendo essa reflexão, vai fazendo essa análise, e por mais que a gente evolua em diversas questões, a gente ainda continua repetindo e reproduzindo padrões, estereótipos que fazem essa pressão estética, tranquilo? Então, outras observações, coisas que a gente acaba correlacionando. Tanto o padrão vai ser esse aspecto com base na influência e biotipo. Influência em que sentido, professor? Você deve seguir algum influencer que, tipo, mostra um padrão de vida belíssimo, um corpo belíssimo, as modelos, as atrizes, cantores, tudo com uma forma, um modelo. E aí você acaba querendo replicar por base nessa influência. Além de que temos o biotipo como um direcionamento. Direcionamento de quê? Como estrutura, como forma e segmento que a gente pode adotar e seguir. Além disso, a gente tem a estética, que é essa reflexão do belo, a gente pode ter isso como base na filosofia. A idealização de perfeição, então, aqui é só a compreensão do que é definido como belo para a gente ter, tipo, como é que eu vou definir o que é belo? Aí a gente vai fazer essa reflexão, tranquilo? E também temos a relação direcionada para a contemporaneidade, que é o perfil social e a alteração histórica, porque ao longo dos anos o perfil e o padrão foi se alterando. E esse direcionamento, né, do condicionamento estético social, do perfil social, também acaba sendo moldado, beleza? E aí, compreendido isso, a gente faz só aquele rememberzinho básico em relação tanto à influência, temos uma influência, e também o aspecto do biotipo, que é os padrões e estruturas corporais. A gente já abordou isso em aulas anteriores, então não vou aprofundar, mas é só essa estruturação do ectomorfo, que é esse corpo um pouco mais longilíneo e magro, mesomorfo, um pouco mais muscular, e endomorfo, que é uma estrutura com mais gordura. Veja que a gente acaba encaixando em caixinhas. Não se limitam a elas? Não. E elas são apenas diretrizes. E entender que existem estruturas corporais de determinada forma. É só um direcionamento. Tranquilo? Beleza? Então, aqui já na base da estética. Na visão de Sócrates, o belo é o útil, ou seja, a beleza não está associada à aparência de um objeto, mas ao quão proveitoso ele pode ser, né? Teria então um caráter prático, como o resultado de um produto ou situação prática. Volta para mim. Qual é o direcionamento?
Falamos que o Enem vai cobrar essa interdisciplinariedade. Veja que a gente está no sistema de linguagens e códigos, mas estamos abordando um aspecto filosófico que é de humanas. Então, a gente sempre vai estar fazendo correlações que é importante para a gente fazer esse casamento, esse cruzamento de ideias e informações. E aqui a gente está falando que, para Sócrates, o belo não é algo estético, visual, é algo útil e funcional. Então, ó, não adianta ser bonitozinho de aparência, tem que ser valioso, precioso e prático, funcional, né? De ter uma ação, de ter uma serventia, né? Vai ser um hino. Então, esse é o direcionamento socrático. Já para Carlotti, a beleza é a soma das partes que, quando se harmonizam de tal forma, nada pode ser acrescentado, tirado ou alterado. Isto é, tu, a beleza. Então, aqui é um complexo de harmonização. E eu não estou falando da harmonização facial, porque a harmonização facial estaria nesse direcionamento da padronização. A harmonização aqui se fala é que tá tudo natural, sou bonita pra caramba, tudo se encaixa naturalmente. Tranquilo? Então, o belo é ser você. Então, seja você. E aí, esse é o direcionamento de Carlotti. Já nesse aspecto da contemporaneidade, a gente vai fazer aquela percepção linha temporal da evolução. Lembrando, a padronização ela é como posso dizer, definida, direcionada com base no seu período histórico. Vejam aqui a imagem na tela. A gente tem aí padrões estéticos de direcionamentos do que seria belo. Então, é a beleza ao longo da história. Além de ser um marco temporal, cada período ter uma estrutura corporal, um direcionamento, um padrão, uma cobrança, também tem a sexualização da mulher. Então, a mulher sempre de uma forma um pouco fetichizada. E aí também tem um aspecto cultural, em que determinado grupo, determinada cultura, determinado país tem um perfil corporal um pouco diferente, né? Um gosto preferencial. Então, a estrutura corporal muda, assim como o gosto, a roupa, né? A padronização. Vejam que aqui eu estou padronizado. Normalmente, o professor de educação física, vocês iam ver o quê? Usando uma camiseta, um shortinho, um tênisinho. Só que aqui a gente faz esse direcionamento para entender que a padronização é um direcionamento, mas não pode ser algo condicionante. Por quê? Porque você tem uma ampliação e percepção e vê que você não precisa necessariamente se encaixar em um determinado padrão, porque né, a gente está tentando romper, quebrar, beleza? Então a gente faz essa evolução estética, vê que o padrão está fora do padrão, crescendo com nossos hábitos, são reproduções externas, né? Compreendendo que os nossos hábitos são reproduções externas, as imagens propagadas pelas diversas mídias criam um parâmetro idealizado em que a beleza exibida por eles é a melhor. Nesse sentido, passa a existir uma busca por perfeição, adequação, cobrança e insatisfação consigo. Nessa busca incessante pelo ideal, vindo pela mídia, cria uma sociedade tóxica e autodestrutiva. Já deixa a curiosidade que o Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas. E é importante a gente compreender que é aquilo que eu falei da influência. A mídia acaba incentivando determinado comportamento, determinados hábitos, e isso também vai ser correlacionado ao universo estético, né, o visual. E aí essa pressão de estar encaixado, de ser igual, né, de ser condizente com aquilo que é visto como bonito, acaba gerando diversos transtornos de inaceitação, de tipo, eu não estou feliz, eu não faço parte disso, eu quero, e acaba gerando diversos problemas que a gente vai aprofundar agora. Ó, efeito e consequência, né? Tem essa correlação social, que são transtornos alimentares, dissociação de imagem corporal. Como exemplo, a gente pode associar, definir, né, citar a anorexia e a bulimia, correlações de imagem, de complexo alimentar nessa situação. Então, essa cobrança para tentar atingir determinado objetivo, você utiliza determinados mecanismos que são prejudiciais à saúde, que são esses dois exemplos que a gente pode citar. Também tem as associativas, depressão, ansiedade. Então você começa a ter essa cobrança, a ter esse anseio, essa pressão para atingir determinado objetivo que é inalcançável, é inatingível, e aí você passa a somatizar isso, e aí você fica insatisfeito, inseguro, e aí isso vai gerando problemas associativos, no caso depressão, ansiedade, tanto a pressão para atingir essa ansiedade, quanto a inferiorização e a depressão, essa tristeza exacerbada
aprofundada no sentido de não conseguir se identificar com o todo. Tranquilo? Também temos o aspecto da pressão social, né? A harmonização facial, a pressão social, que é essa harmonização facial, os filtros, uma observação muito importante, o filtro ele acaba sendo uma padronização, um direcionamento do que é ser belo, então vamos todo mundo ficar belo dessa mesma forma. E usa os filtros, a harmonização, esse mesmo direcionamento, tem o uso de anabolizantes, que a gente já mencionou em aulas anteriores, dietas milagrosas. Então, veja, são todos mecanismos que são falhos, de alguma forma, e que acabam estimulando a entrar em um perfil, né, um padrão, fazem essa pressão estética muito grande, muito exacerbada no indivíduo e gera consequências negativas. Tranquilo? Compreendido isso, cultura e corpo, é evidente que a existência de cuidados com o corpo não é uma prática negativa. O dilema em questão, como as expectativas culturais influenciam na saúde corporal. Sendo assim, não se deixar levar pelas mídias é o ponto crucial para uma vida mais autônoma, pois assim, de forma crítica, seria viável avaliar o que de fato é benéfico ao ser. Lembrando que se a gente pode ter o ser como belo, a partir do momento em que ele em plenitude isso é o suficiente. Isso é o suficiente. A gente tem que sim buscar manter uma saúde, atividade física, ter esse direcionamento de cuidado, mas que esse cuidado não seja condicionado a uma pressão externa desenvolvida pelo o ambiente, tanto a mídia quanto a influência ali das pessoas que o cercam, a influência digital, a influência desse mundo contemporâneo que cobra e exige que todo mundo seja perfeito, belo. Então, esse resultado, essa demanda que acaba sendo negativo. A gente já viu quais são os efeitos negativos dela, e aí para a gente encerrar, a gente já faz aquele mapa geral, que é compreender que a pressão social mais a idealização corporal gera uma padronização. Então, é essa pressão, essa cobrança de você ter que ser de determinada forma, ter um corpo idealizado, o perfeito, acaba gerando essa padronização que vai gerar danos à saúde e que, para ser minimizada de alguma forma, né, vai valer a compreensão, a consciência, essa reflexão de entender o universo, a construção cultural, o porquê de tal objetivo, o porquê de tal demanda. E no Brasil, como eu mencionei, é um país extremamente plástico, porque aqui se exporta a beleza como se fosse um país estereotipado pelo seu físico, pela sua plasticidade, no sentido de perfeição. Já outros países, o padrão de beleza é um pouco mais esguio, outros um pouco mais robustos, aquela correlação do biotipo que a gente já mencionou, e de qualquer forma, em qualquer contexto, a gente tem que buscar o respeito à diversidade, diversidade de corpos e respeito a si, ao indivíduo, respeito ao próprio corpo, tranquilo? Como dica do Maroto, eu deixo um tema de redação aí para vocês já irem refletindo, que é os efeitos das redes sociais nas ações dos indivíduos, correlacionado aqui ao padrão estético. Então, a gente pode fazer um mix de informações que vai fazer esse direcionamento. Compreendendo esse dilema da problemática, a gente consegue botar em prática agora, exercitando. Temos uma questão aí do Enem de 2019, que a gente vai direto para o comando, que em relação a aspectos de padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que esta população, aqui a gente teoricamente tem que utilizar o texto base para poder compreender um pouco mais a temática. Porém, a gente já tem a percepção sobre a temática. A gente entende que o Brasil ele é altamente plástico, tem essa pressão muito exacerbada. Então, vamos ver se com base nas alternativas a gente já consegue ter um direcionamento um pouco mais rápido, beleza? Vamos lá, ó. A alternativa A é caracterizada pela sua rica diversidade. O Brasil é um país diverso? Sim. Tem correlação com a prática estética? Vamos observar se as outras alternativas vão ter alguma informação falha. Caso gere alguma dúvida, a gente volta para o texto base, beleza? Ó, alternativa B possui em sua maioria mulheres obesas. Isso daí provavelmente não condiz com a realidade, e até porque, por mais que uma das consequências do sedentarismo, como a gente já viu em aulas anteriores, é aumentar, o Brasil é um país em índice de obesidade muito elevado, mas o padrão da diversidade é um pouco maior e essa cobrança estética acaba induzindo a essa não obesidade, beleza? A alternativa C está devidamente representada na grande mídia. Você consegue se ver na mídia?
Se você faz essa reflexão rápida de tipo, olha, existem diversos corpos e nem todos os corpos são divulgados e exibidos na mesma proporção. Então, a gente já tem provavelmente uma falha aqui nessa alternativa também. A alternativa D tem padrão de beleza idêntico aos demais países. A mulher brasileira é igual à mulher americana, igual à mulher europeia, asiática? Vejam que não existe como padronizar, então não tem como dizer que é idêntico. Então vamos seguir mais um pouquinho. E a alternativa é composta na maioria por pessoas brancas e magras. Você já olhou o seu universo? Você sabe que mais da metade da população é composta por negros, pardos e indígenas? Então, essa afirmativa ela está errada. Então, como gabarito, sem precisar ler o texto, é a alternativa A, apenas com compreensão e vivência de mundo. Tranquilo? Então, a gente avança aqui, a gente consegue responder mais uma, também de 2019. A imagem corporal tem recebido grande destaque e valorização na sociedade atual. Como consequência, então aqui ele só quer saber qual é a consequência desse grande destaque da valorização da sociedade relacionada à imagem corporal. Vamos precisar do texto? Vamos tentar? Não. Vamos lá? Alternativa A. ênfase na magreza tem levado muitas mulheres a depreciar sua autoimagem, apresentando insatisfação crescente com o corpo. Você já deve ter... Não é brasileiro, aqui é uma correlação nacional. Mas você já assistiu As Branquelas? Eu sou a Tina, a barriga falante. Olha a Charlie cheia do leite. Existe uma cobrança estética muito grande e uma desassociação. Então, normalmente você deve conhecer uma mulher, homens também, mas a mulher é muito mais pressionada do que os homens a ser perfeita, a ter um corpo ideal. Então, provavelmente essa insatisfação é muito mais enraizada. Então, provavelmente a gente já tem um gabarito aqui. Alternativa B. As pessoas adquirem a liberdade para desenvolver seus corpos de acordo com critérios estéticos que elas mesmas criam e que recebem pouca influência do meio que vive. Pouca influência? Influencer digital virou profissão, porque ele tem o objetivo de quê? Influenciar, induzir, direcionar a você fazer determinadas coisas. Então, não é construído, hoje eu decidi que eu vou ser bonito, natural, com base só nas informações da minha cabeça. Infelizmente, você é a construção do meio. E essa construção, ela vem com base nessa influência das suas vivências e experiências. Então, temos um erro aí. Alternativa C. A modelagem corporal é um processo em que o indivíduo observa o comportamento dos outros sem, contudo, imitá-los. Às vezes a gente imita a forma de se vestir, o nosso direcionamento, a forma estética. Eu quero ser igual um determinado ator, fulano, beltrano. Então é esse direcionamento. Então a gente também não pode afirmar essa. E por fim, o culto do corpo produz uma busca incansável, trilhada por meio da árdua rotina de exercícios com pouco interesse no aperfeiçoamento estético. A gente treina, às vezes, é para ser saúde? É para ser saúde, mas não. A verdade, no fundo do seu coração, é porque você quer ser bonita pra caramba. Então, a alternativa correta continua sendo a opção A. A de André arrasou. Isso aí. Temos mais uma questão? Temos mais uma questão. O direcionamento aqui no texto, o tratamento predominante na mídia sobre relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Então, aqui a gente vai ter... Às vezes eu estou muito assim, mas é porque o texto é um pouco distante, tá? Mas o geral é o seguinte, pessoal. Esse aqui a gente vai precisar ler o texto. Como a gente não tem tempo, eu já vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura. Qualquer coisa, acessa a plataforma, vou dar o gabarito que é para vocês não ficarem na dúvida. O gabarito é contestação dos estereótipos consolidados, que é justamente essa elevação, essa problemática. Então, compreendendo isso, eu acho que a gente consegue finalizar por aqui. Eu vejo vocês em uma próxima aula, porque eu tenho ali que dar uma modelada, né? Porque eu estou fora do padrão ou não, não sei. Mas é isso. Vejo vocês e é isso aí. Tchau.